Se você não se valoriza, as pessoas não vão te valorizar. Se você não acredita em você, as pessoas também não vão acreditar em você. Se você é uma pessoa que não valoriza aquilo que você é e aquilo que você faz, as pessoas também não vão valorizar aquilo que você é e aquilo que você faz. Números 13, 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. Versículo 21 diz: assim subiram e espiaram a terra, viram a terra, passearam pela terra, andaram pela terra, comeram os frutos da terra, mergulharam nos seus rios, viram suas casas, viram seus vinhedos, viram suas árvores frutíferas. Antes de Deus cumprir o que Ele tem para cumprir na tua vida, primeiro Deus vai fazer você experimentar uma pequena amostra da tua promessa. Para quem é essa palavra? Diga: é para mim. Você vê, antes deles entrarem na terra prometida, Moisés escolheu 12 homens, que não eram somente homens, eram os cabeças de cada tribo de Israel, não eram somente cabeças, eram príncipes. E Moisés, seguindo a direção de Deus, mandou que eles fossem olhar, espiar, ver, comer o que tinha lá, beber o que tinha lá, desfrutar do que tinha lá. E eles passaram mais de um mês na terra prometida, porque antes de Deus cumprir algo na tua vida, primeiramente Ele vai permitir que você veja uma pequena amostra do teu futuro. Deus vai permitir que você espie algo que Ele vai te dar no futuro, que você faça uma visita. Não tenha medo de colocar os teus pés. Muitos de vocês que estão aqui, muitos de vocês que estão me assistindo, você vai fazer uma visita numa casa, você vai olhar uma casa, vai olhar um apartamento, vai colocar os seus pés lá, você vai fazer uma visita lá. Você está espiando aquilo que muito em breve Deus vai te dar. Mas antes dele te dar, você primeiro vai fazer uma visita. Vai fazer uma visita nessa casa, vai fazer uma visita nesse apartamento, vai fazer uma visita nessa empresa, vai fazer uma visita nesse ambiente. Você vai visitar uma oportunidade, você vai visitar um contrato, você vai visitar uma porta aberta, você vai visitar uma experiência, você vai ter uma prévia daquilo que Deus irá fazer na tua vida. Amém? Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas. Quantos cachos de uvas? Um cacho. Você conhece uvas? Já comeu uvas todos nós, né? Sim ou não? Quem já comprou um cacho de uva no supermercado? Levanta a mão na feira. Então eles foram lá e cortaram um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens numa vara. Você já conheceu alguma uva? Você sabe que hoje os nossos alimentos são manipulados por agrotóxicos e outras coisas químicas, que dão a elas o tamanho que elas não deveriam ter, certo? Tanto é que às vezes você compra uma fruta que ela está grande, uma aparência maravilhosa, não sei se já aconteceu com você, e quando você vai comer essa fruta, ela não está com o mesmo sabor. Mas você já comprou algum cacho de uva que foi preciso você e o seu marido, ou você e a sua esposa, ou você e seu filho, ou você e o seu irmão, ou você e o seu amigo, você precisou da ajuda de mais uma pessoa para carregar um cacho de uva? Você já viu isso? Pois a terra prometida, ela era tão abençoada, tão abençoada, tão abençoada, que um cacho de uva era tão grande, tão grande, tão grande, que para você carregar um cacho de uva, precisou de quantos homens? 2 homens. Quando eu olho essa parte aqui, toda vez que eu leio essa parte aqui, o Espírito Santo fala para mim o seguinte: é muito melhor do que você imagina, é muito maior do que você imagina. Amém? Eu sei que você passou pelo deserto, eu sei que você passou pelas privações, eu sei que você teve muitas lutas, eu sei que você passou por um momento de escassez, eu sei que a tua prova foi muito grande, mas eu tenho algo para te dizer, te diz o Senhor: é maior do que você imagina, é melhor do que você imagina. E quando aquele homem estava cortando cacho de uvas lá da terra prometida, ele teve que chamar outro amigo para ajudá-lo a carregar. 2 homens carregando um cacho de uvas, porque a bênção será tão grande, a bênção será tão grande, a bênção será tão grande, que você não vai carregar essa bênção sozinho, você vai ter que pedir ajuda.
Você vai ter que gritar por socorro. E dessa vez você não vai gritar por socorro porque tu está desesperada. Você não vai gritar por socorro porque tu está endividada. Você não vai gritar por socorro porque tu está quebrada. Você não vai gritar por socorro porque tu está divorciada. Você não vai gritar por socorro porque você está desempregado. Vai ser o contrário. Você vai gritar por socorro porque você está tão abençoado, 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 que você vai ter que pedir ajuda das pessoas para carregar essa bênção contigo. Você vai dizer para os seus familiares: me ajudem. Você vai dizer para os seus parentes: me ajudem. Você vai dizer para os seus vizinhos: me ajudem. Você vai dizer para os seus amigos: me ajudem. E quando as pessoas forem lá e elas acharem que você está aflita, elas vão te encontrar abençoada. Amém? É isso que Deus faz. É o que está escrito lá em Malaquias: abrirei a janela dos céus e derramarei de bênção sem medidas. Não dá para medir, não tem mão para segurar. Você vai precisar de socorro, você vai precisar de ajuda. Deus vai fazer o teu cálice transbordar de uma tal maneira, de uma tal maneira, de uma tal maneira, de uma tal maneira, que você sozinho não consiga desfrutar. Este lugar se chamou Vale de Escol, por causa do cacho de uva que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias, eles passaram 40 dias passeando, visitando, espiando a terra. Voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cardes. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também fiz ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Da maneira que você se vê, as pessoas vão se ver. Se você não se valoriza, as pessoas não vão te valorizar. Se você não acredita em você, as pessoas também não vão acreditar em você. Se você é uma pessoa que não valoriza aquilo que você é e aquilo que você faz, as pessoas também não vão valorizar aquilo que você é e aquilo que você faz. Eles disseram: nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, como insetos. A gente se sentiu como insetos naquela terra. Eles também nos viram como gafanhotos, porque da maneira que você vê, as pessoas vão te ver. Da maneira que você se enxerga, as pessoas vão te enxergar. Cada livro da Bíblia tem uma chave espiritual de Deus falando com você. O que você aprende lendo o livro de Números? O livro de Números conta a estatística, por isso que é Números. Você já parou para pensar por que o nome desse livro se chama Números? Aqui nós temos uma estatística do povo de Deus. Esse livro começa contando, olha aqui para mim, esse livro começa contando a história de um povo, mais ou menos 3 milhões de pessoas, e ela termina contando a história de 2 homens, Josué e Caleb. Começa contando a história de um povo que está perto da terra prometida, que está perto da promessa, que está perto da bênção. Eles estão mais perto do que como nunca houve na história dos judeus. Mas a promessa deles está numa terra difícil,
Porque a terra mana leite e mel, mas é habitada por gigantes e outros povos violentos. A terra mana leite e mel, mas não está desocupada. Não tem outra maneira deles tomarem posse a não ser deles lutarem. Porque aquilo que Deus te prometeu, Ele te prometeu, mas você vai ter que lutar, você vai ter que se apossar. Toda bênção vem com uma luta. Se existe uma promessa, vai haver uma guerra. Se existe uma promessa, vai haver uma luta. Se tem algo que Deus te prometeu, você tem que se apossar. Não vai ser te dado de graça. Por isso que você precisa da sua fé. Amém? E mais uma vez nós temos uma sombra, nós temos um sinal do que se trata a vida cristã. Muita gente começa a sua caminhada com Deus, pouca gente termina. Todo mundo conseguiu sair do Egito. Moisés saiu, os idosos saíram, os doentes saíram, os animais saíram, os adultos saíram, os jovens saíram, os adolescentes saíram, as crianças saíram, os casados saíram, os solteiros saíram, todos saíram, mas só 2 com os seus descendentes que entraram. Isso quer dizer que uma multidão começa uma vida com Jesus, se converte, se arrepende dos pecados, se batiza nas águas, se torna dizimista, se torna ofertante, frequenta uma igreja, mas no passar dos anos, a maioria vai ficando no meio do caminho. Somente aquele tipo de crente, somente aquele tipo de cristão que sabe se posicionar no meio da incredulidade, que sabe se posicionar no meio do pecado, que sabe se colocar do lado de Deus, diante de uma multidão que não quer ficar do lado de Deus. Somente o crente que acredita mais no que Jesus falou do que o mundo fala, mais no que Jesus falou do que o diabo fala, mais do que Jesus falou do que as pessoas desse mundo falam, e eles se posicionam com coragem, e eles têm audácia, e eles mandam a multidão se calar, como disse Caleb: eia, subamos e possuamos a terra. São esses que serão salvos. Somente os de espírito de Josué e Caleb terão perseverança suficiente, força suficiente, fé suficiente, fidelidade suficiente para passar pela porta estreita. O espírito diferente que Deus falou para Moisés, somente Josué e Caleb entrarão na terra, porque eles tiveram um espírito diferente. Esse espírito diferente é uma sombra do Espírito Santo que vem sobre você e te capacita para você fazer o que a maioria das pessoas não tem força para fazer. Amém? Nós estamos lendo a história de um povo, voltando lá em Êxodo, que estava escravo há mais de 400 anos, gemendo debaixo do chicote de Faraó. Então eles clamam a Deus, Deus desce, aparece na sarça para Moisés, e Moisés, no poder de Deus, liberta esse povo. Um povo que estava escravo há mais de quantos anos? Não estou vendo você. 400 anos. E agora eles estão livres. Mas quando você passa tanto tempo escravo, você perde a sua identidade, certo? Quando você passa escravo muitos anos, 400 anos, várias gerações, quer dizer que o teu pai nasceu escravo, tua mãe nasceu escravo, teu avô, teu bisavô, teu tataravô, teus filhos, um ciclo de escravidão que dura muito tempo. E agora de repente você está livre. Você não consegue lidar com a liberdade que você pediu. Você já pediu alguma coisa para Deus? Você já pediu alguma coisa para Deus que Deus te deu, e depois que Deus te deu, você não soube lidar com aquilo, porque aquilo que Deus te deu, você nunca tinha tido na tua vida. Então nós temos um Deus que tira o seu povo de uma escravidão de mais de quantos anos? 400. Mas Deus não consegue, porque nenhum deles entra na terra prometida, somente seus filhos. Nenhum deles entra na terra, porque eles não sabem lidar com a liberdade. O povo de Israel era como aquele passarinho que passou uma vida toda na gaiola, e mesmo que o seu dono abra a gaiola, ele não vai mais embora. Você sabe que tem alguns animais que eles estão tanto tempo presos num zoológico, que eles perderam o seu instinto de sobrevivência. A maioria dos cachorros que a gente tem em casa não tem espírito de sobrevivência.
Os meus cachorros lá em casa, se eu colocar na rua, em 2 dias eles morrem. Eles não têm espírito de sobrevivência. Eles não sabem lidar. Quando você passa muito tempo preso em algo e você se liberta daquilo, Deus te dá poder, te dá graça para você se libertar daquilo. A primeira coisa que você tem que fazer é recuperar a tua identidade, porque senão você não vai saber lidar com aquilo que Deus te deu. Eles não sabiam ser livres. Por isso que todo obstáculo no deserto, eles queriam voltar para onde? Eles choravam, murmuravam e eles queriam voltar para onde? Quem dera a gente voltasse para o Egito, lá a gente tinha peixe, lá a gente tinha pepino. Por quê? Porque eles sabiam trabalhar, eles sabiam construir, eles sabiam obedecer, mas eles não sabiam ser livres. Você deve conhecer casos de pessoas que ficaram presas muito tempo, cumpriram penas longuíssimas, e depois que elas voltam para a sociedade, elas não conseguem mais se adaptar à vida da sociedade. E algumas cometem crime para voltar para a prisão. Porque para eles que ficaram tanto tempo presos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, a vida numa prisão faz mais sentido do que uma vida em liberdade. Quando o povo de Israel saiu do Egito, com a presença de Deus guiando eles, de dia numa nuvem, de noite numa coluna de fogo, mas mesmo com a presença de Deus, havia adversidade. Tinha hora que faltava água, tinha hora que faltava comida, tinha hora que um povo inimigo se levantava, tinha hora que tinha rebelião. Por quê? Eu posso ser abençoado, a presença de Deus pode estar comigo. Mesmo assim haverá conflitos, haverá falta. O Senhor é meu pastor e nada me... Mas no hebraico essa frase é: o Senhor é meu pastor e Ele não me falta. Deus não nos falta quando nós somos abandonados, nem quando enfrentamos crises emocionais, nem mentais, nem problemas de saúde. Quando falta algum dinheiro para alguma conta, Ele não nos falta, Ele está ali conosco, como Ele estava com o povo no deserto. Se você quer entender a comunhão que Deus tem com você, leia o que aconteceu em Êxodo, Levítico, Números. Deus vai fazer maravilhas, Deus vai dar escape, Deus vai dar livramento, mas o fato de você ser abençoado não quer dizer que a sua vida vai ser fácil. Então eles não sabiam lidar com a liberdade, porque eles cresceram no cativeiro. Para eles, olha aqui para mim, para eles fazia mais sentido eles trabalharem para Faraó, construírem para Faraó, realizar o sonho de Faraó, do que eles lutarem por uma terra que manava leite e mel, que um cacho de uvas tinha que ter 2 homens para carregar. Eles preferiam voltar a ser escravos, aonde nada é seu, tudo tem dono. A casa que você mora não é sua, os animais não são seus, você não tem salário, nada do que você fabrica é para você, do que agora você tem que lutar por aquilo que Deus prometeu por você. Então é um povo que não sabe lidar com liberdade. É por isso que se você tem um filho que é viciado, um neto que é viciado, alguém que tem problema com álcool, alguém que tem problema com droga, se essa pessoa já é adicta, viciada, seja cigarro, seja drogas, seja álcool, há muitos anos, você paga uma clínica para ela passa lá 40 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, o organismo dela é limpo de toda substância tóxica. Ela passa meses sem beber, meses sem cheirar, meses sem ingerir, meses sem tragar. Aí ela volta para casa, ela volta para a sociedade, ela tá limpa, ela está livre. Só que ela não sabe lidar com essa liberdade. A única coisa que ela conhece é: se ela está triste, ela usa; se ela está alegre, ela usa; se o time dela ganhou, ele bebe; se o time perdeu, bebe; se está trabalhando, usa; se não está trabalhando, não usa. Então agora que ela não está bebendo, não está cheirando, não está injetando, como ela não tem uma identidade em Jesus, a vida dela se torna, ela vê a liberdade como um grande vazio. Ela não sabe sorrir, ela não sabe desfrutar, ela não sabe se alegrar, ela não sabe viver sem aquela determinada substância. Como passar um final de semana sem beber para um alcoólatra? É um tédio. Como relaxar sem um cigarro de maconha para um drogado? É um tédio. Como ter alguma motivação ou se sentir alguém especial sem um pouco de cocaína no nariz? É um tédio.
Então essas pessoas saem das clínicas, passam um tempo limpo. Como elas não têm uma identidade em Jesus, e elas são como o povo de Israel, elas não sabem lidar com aquilo que elas têm, elas voltam. Não porque elas não te amam, não porque elas são mentirosas. As lágrimas são verdadeiras. Aquilo que para você é estupidez, porque você é uma pessoa livre, você sabe viver como uma pessoa livre, você sabe viver sem um relacionamento abusivo. Muitas das vezes você tem um parente, uma irmã, você tem uma filha, você tem uma amiga, uma colega do trabalho, que ela vive um relacionamento abusivo. Ela é violentada fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Ela é tratada pior do que um lixo. Mas quando ela se separa desse homem, vai para a casa da mãe, ela não sabe lidar com a vida sem isso. Ela está tanto tempo nessa escravidão, nesse jogo demoníaco. A vida dela vive um barulho tão grande. Você sabe que se você está acostumado com barulho, você não consegue viver no silêncio. Se você vive em guerra, o que acontece com os soldados? Qual é o maior sonho de um soldado que está em guerra? Qual é o maior sonho de um soldado que está em guerra? Se você está em guerra, se você estivesse na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Terceira Guerra, agora nessas guerras, qual é o seu maior sonho? Voltar para casa. Quando os soldados voltam para casa, eles têm festa, eles fazem festa. Mas o que acontece? Eles não sabem, a maioria deles, não sabem lidar mais com uma vida sem guerra. Por isso que tem muitos soldados que acabam se realistando, abandonando a família e voltando várias e várias e várias. Você vê muito isso em filme, a psicologia estuda muito isso. Os grandes países gastam muito dinheiro com seus soldados traumatizados, porque eles sobreviveram ao que a maioria não sobreviveu. Eles conseguem voltar para casa, mas eles não conseguem ter uma vida civil. É como o povo, eles preferiam o pepino de Faraó do que o maná de Deus. Eles conseguiram reclamar do maná. Você vê que eles não têm brio, eles não têm instinto de conquistar. É um povo que está morando, olha aqui para mim, é um povo que está morando no deserto em tendas. A Bíblia fala que a terra prometida já tinha casas construídas. Eles iam ter casa, eles iam ter quintal, eles iam ter lago, eles iam ter alimento. Nunca mais eles iam se preocupar com escassez, com nada. Tanto é que a Bíblia fala que quando eles entram na terra prometida, nunca mais Deus mandou o maná, porque na terra não precisava do maná. Mas é um povo que não sabe lidar com o que Deus deu. O corpo foi livre, mas a mente continua presa. Eu conheço muita gente que ela foi livre de um relacionamento, de um ambiente de trabalho, de uma igreja tóxica, mas ela ainda está presa àquilo ali. A mente dela ainda está presa àquilo ali, o coração dela ainda está preso naquilo ali. Somente a conversão transforma. Somente o novo nascimento te dá uma nova identidade, te dá uma nova mente, te dá um novo coração. Senão, quando Deus te der o que tanto você quer, você não vai saber lidar. Por isso que tem gente que carrega coisas. Tem gente que ela carrega coisas há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Ela está com 70 anos e ela carrega uma mágoa de quando ela era criança. Ela ficou presa no Egito. Caleb e Josué dizem que a terra é boa. A terra é? Os outros 10 dizem que a terra é terra cheia de assassinos, gigantes, grandes inimigos, cidades fortificadas. Você sabe o que é interessante nesse texto? Quem está mentindo nesse texto? Quem está mentindo? Se alguém te conta duas conversas, duas histórias, alguém está... A gente pensa assim, né? Se eu dou uma versão para você de algo e ele dá outra versão para você de algo, você diz, ou o bispo está mentindo ou ele está mentindo. Não pode haver duas versões. Então deixa eu te perguntar, quem está mentindo? Josué e Caleb diz, nós vamos conseguir. Os outros 10 diz, nós não vamos conseguir, porque é impossível vencer esse povo. Eles são tão poderosos que a gente se sentia como gafanhotos aos nossos olhos, e nós éramos também aos olhos dele. Deixa eu te fazer uma pergunta, quem está mentindo? Ninguém está mentindo. Isso aqui é interessante. O que Josué e Caleb estão falando é verdade. A terra é boa, a terra é ampla, a terra mana leite e mel. Os frutos que eles trouxeram mostravam isso. Mas o que os 10 espias estão falando também é verdade. Não tinha gigante lá, não tinha os jebuseus, não tinha os outros povos, não tinha os amalequitas. As cidades realmente não eram fortificadas. Quando eles chegaram em Jericó, as muralhas não iam até o céu. Ninguém está mentindo.
Só que cada um está trazendo o que viu de acordo com a sua visão. Porque quando você é da fé, quando você é de Deus, quando você é guiado pelo Espírito Santo, os outros veem a adversidade, você vê oportunidade. Na visão de Josué e Caleb, valia a pena lutar. Essa palavra vai para alguém aqui que quer desistir. Você tem falado em desistir, você tem agido como uma pessoa que desiste, você tem pensado em desistir, você já quase desistiu, mas Deus está te dizendo, não é porque a tua promessa está num lugar difícil, não é porque a tua promessa está num lugar difícil, que você tem que desistir. Josué e Caleb diziam, vale a pena a gente lutar, eia, subamos, possuamos. Os outros 10 não viam oportunidade, viam dificuldade. Então eles vão trazer a verdade deles. Cuidado com relatório de gente negativa, cuidado com relatório de gente pessimista, cuidado com relatório de gente que não vive pela fé. Ela sempre vai te trazer os piores relatórios, ela vai trazer uma verdade, mas ela vai trazer essa verdade com o olhar do pessimismo dela. Então nós temos um retrato da fé e do medo. Josué e Caleb estão falando de um lado a fé, os outros 10 estão falando de outro, o medo. A fé e o medo estão falando ao mesmo tempo. Não existe fé sem medo, não existe medo sem fé. Se você me disser assim, bispo, eu sou uma pessoa que eu sou 100% de fé. Eu não tenho medo, eu não tenho preocupação, eu não tenho ansiedade, eu acordo bem todo dia, eu durmo bem todas as noites, eu estou sempre... desculpa falar, mas você é mentirosa. Se há fé, há medo. Mas se há medo, também há fé. A fé e o medo vão falar com você todo dia. Paulo disse que há uma luta em nós diariamente, da carne e do espírito com a... O que é que você faz quando você está dividido, como estava lá o povo, dividido entre o que a fé está falando e o que o medo está falando? O que é que você faz quando a sua alma está em conflito com o seu espírito? O que você faz quando você está dividido no seu coração? O que você faz quando a tua mente está dividida? Você crê, mas você está desanimado. Você confia, mas você não está dormindo bem. Você tem fé, mas também você está cheio de medo e conflito. Você faz o que Jesus fez no Getsemane. Jesus foi para o Getsemane fazer o quê? Orar. Alinhar a sua alma. Ele disse para os discípulos, estou profundamente triste. Sua alma estava tão aflita que ele suava sangue. Ele estava tão desesperado que o Evangelho de Lucas diz que Deus enviou um anjo para o consolar. Então ele ora a primeira vez, ele ora, Pai, como foi a oração de Jesus lá no Getsemane? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, certo? E a alma continuou dividida do espírito. Então ele volta uma segunda vez e ora de novo, Pai, se possível for, passa de mim esse. E a alma continua dividida do espírito. Os dois não se alinham. O espírito quer uma coisa, a alma deseja outra. Então ele vai uma terceira vez, abrindo um parêntese. Se Jesus precisou orar mais de 2 vezes para alinhar as coisas dentro dele, quantas vezes eu tenho que orar para alinhar as coisas? Quantas vezes você tem que orar para alinhar as coisas? É na oração que você busca força, é na oração que você busca direção, é na oração que você resolve. Os teus grandes inimigos não são os gigantes desse mundo. Os grandes inimigos do povo de Israel não eram os jebuseus, nem os descendentes de Anak, eram o que eles carregavam dentro deles. Então uma terceira vez no Getsemane Jesus ora, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Alma e espírito alinhados, coração e cabeça alinhados. Então ele volta dessa terceira oração, pega Pedro, Tiago e João mais uma vez dormindo, e ele diz, levantem, porque a hora do tentador chegou. Ele estava pronto, mas só ficou tudo certo, tudo bem, quando ele orou 3 vezes. Amém? Você está em conflito, você precisa orar. Você está sendo tentado, você precisa orar.
Você tem caído muito em pecado, você tem orado pouco. Você está desanimado para vir na igreja, você precisa orar. Você está pensando em desistir mais do que continuar, você precisa orar. Se Jesus orou para vencer os seus conflitos, você também precisa. João Batista, antes de morrer, chamou seus discípulos e disse assim: João Batista, só tem duas pessoas que nasceram no mundo cheios do Espírito Santo. Jesus já nasceu cheio do Espírito Santo, João Batista já nasceu cheio do Espírito Santo. João Batista foi João Batista foi o único homem na Bíblia que conseguiu responder a Isaac. Isaac lá no monte com o pai dele, perguntou: pai, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, mas eu não vejo o cordeiro para o sacrifício. E Isaac faz uma pergunta para o pai. Qual é a pergunta? Onde está o cordeiro? E como Abraão não sabia onde estava o cordeiro, Abraão disse: Deus proverá. Gênesis procura, o cordeiro não encontra. Êxodo procura, o cordeiro não encontra. Números procura, o cordeiro não encontra. Levítico procura, o cordeiro não encontra. Josué procura, o cordeiro não encontra. Os juízes de Israel procuram, o cordeiro não encontram. Nem Davi consegue encontrar o cordeiro. Nem Salomão, com a sua riqueza e com a sua sabedoria, consegue encontrar o cordeiro. Nem Esdras, nem Neemias, nem Esther. Até que um dia João está batizando nas águas do Jordão e ele avista o Messias. E ele responde a Isaac: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas até esse homem que Jesus deu testemunho, porque uma coisa é você dar testemunho de Jesus, outra coisa é você dar testemunho, Jesus dá testemunho de você. Uma coisa é você falar de você, outra coisa é Jesus falar de você. Jesus disse: dos nascidos de mulher ninguém foi maior que João Batista. Mas quando ele estava para morrer decapitado, como todo homem, ele temeu, e seu coração se encheu de medo. E ele chama seus discípulos e fala para os seus discípulos: vai até Jesus, pergunta para ele se é ele mesmo que eu estava esperando, ou se eu tenho que esperar outro. Eu não posso morrer com isso. Os discípulos vão até Jesus e dizem: Jesus, João Batista está na prisão, está para morrer, e ele mandou perguntar para o Senhor se é o Senhor mesmo o Cordeiro. Jesus então prega, cura, liberta e diz para os discípulos: voltem para João, falem o que vocês viram e ouviram, e diga que sou eu. Então João pôde morrer em paz, porque ele tirou as suas dúvidas com Jesus. Ore até você ter paz. Ore mais na sua casa do que na igreja, porque na igreja nós temos um horário para cumprir, na tua casa não tem. Ore até a tentação ser vencida, ore até a dúvida ir embora, ore até você se saciar da presença de Deus. Ore porque você está mais perto do que você imagina. Amém? Ore, porque sempre que você está perto de Deus fazer algo grande na sua vida, o diabo vai se levantar com relatórios negativos para você desanimar, desistir, perto da tua bênção. Você está mais perto do que você imagina. Vale a pena lutar. Busque mais a Deus.